Olá, sejam muito bem-vindos, irmãos, visitantes. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande saber que vocês estão nos assistindo nessa noite. Este é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista, sendo transmitido pelo canal do YouTube, pelo canal da Quarta Igreja. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e aperte o sininho para receber novas notificações. E se você já é inscrito, divulgue, replique essa mensagem, passe para os seus grupos, seus familiares, seus amigos, para que mais pessoas possam ter o mesmo privilégio que você está tendo de assistir palestras e louvores maravilhosos. Hoje nós teremos a Helena e o Ulisses que vão louvar ao Senhor com o cântico Lugar Secreto, Lugar Secreto. E na reflexão temos o pastor Estevão que vai falar sobre crescendo em resiliência. Então eu fico muito feliz de estar podendo participar com vocês. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, que venho tratando das minhas limitações, das minhas dificuldades. Esse ano eu venho tratando sobre minha baixa autoestima, timidez e procrastinação. E tenho vencido porque tenho firmado em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e que é o único que pode suprir das nossas necessidades. Vamos orar pelos irmãos, então? Meu Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade concedida para que nós possamos louvar ao Senhor, para que possamos glorificar ao Senhor, possamos cultuar ao Senhor nessa noite. Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor, para Ulisses e Helena, que vão louvar conosco, Senhor, que vão participar conosco desse culto, e o pastor Estevão, que vai nos trazer uma mensagem, uma reflexão sobre resiliência. Pai amado, abençoa suas famílias, abençoa os seus ministérios, abençoa, Senhor, as nossas vidas de um modo geral. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, porque cremos em quem pode fazer isso, que é Jesus Cristo. Em nome dele é que te agradecemos. Amém. Em teus braços é o meu lugar.
Olá, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Estevão, eu sou um filho amado de Deus, luto com as minhas mazelas, as minhas dificuldades, mas sei que não posso em mim mesmo conquistar as vitórias. Eu preciso de alguém, eu preciso de Deus para que de fato eu venha a caminhar numa reconstrução na minha vida e me tornar de fato aquilo que Deus quer que eu seja. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, ou mais um pouco, sobre esse processo de construção de vida e transformação de vida, esse processo de viver uma nova etapa de vida com o auxílio daquele que nos guarda, aquele que nos orienta. Vamos conversar um pouco hoje sobre resiliência. E para caminhar conosco, eu quero compartilhar um texto que se encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Reis, capítulo de número 7, e eu convido você então a acompanhar comigo a leitura. É um texto um pouco grande, mas é um texto muito interessante sobre essa ideia da resiliência. Então acompanhe comigo. 2 Reis, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei, ou no palácio do rei. Então foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu.
e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamavam a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que está acontecendo. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor lhe tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado na porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. O que é resiliência? Resiliência é uma habilidade que você consegue persistir nos momentos difíceis, mantendo a esperança e a saúde mental. Quando você pratica a resiliência, pessoas altamente resilientes tornam-se fortes após situações difíceis. Pessoas altamente resilientes conseguem enxergar além. Elas conseguem compreender que estão num processo de desenvolvimento e no processo de desenvolvimento vão desenvolvendo inclusive a confiança em si mesmas. E por que isso acontece? Porque sabem quem elas são. Por saber quem eu sou, eu posso então me preparar e trabalhar em mim para que de fato nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos que as questões mais difíceis acontecerem, eu me preparo e tenho a minha saúde mental intacta ou muito bem trabalhada, eu tenho a habilidade de persistir, permanecer, e isso me torna alguém melhor. Então, resiliência é essa capacidade, essa habilidade de você, nos momentos difíceis, manter a esperança e a saúde mental. E quando você olha para as circunstâncias do dia a dia, quando você olha para o tempo que estamos vivendo, quando você olha para os povos, a sociedade, é muito fácil a gente encontrar pessoas que estão desenvolvendo a habilidade da resiliência e outras pessoas que não estão vivendo o processo da resiliência. A gente tem vivido um tempo muito difícil, muito duro, muito complicado, mas você conversa com algumas pessoas, as pessoas, aquelas que são resilientes, dizem assim: não, mas vamos lá, vamos em frente. Eu sei que é uma crise, eu sei que é um problema, eu sei que é complicado, eu sei que está difícil, mas vamos lá. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir caminhar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir respirar. Vamos mais um passo, vamos mais olhar mais uma noite, mais um dia. Vamos continuar em frente. Pessoas altamente resilientes vivem na perspectiva de que é sim possível crer numa realidade futura melhor do que essa que está acontecendo hoje, ou melhor do que o presente.
E é bom que se diga que isso não acontece quando a gente está de vento em popa. Isso não acontece quando a gente está só vivendo numa possibilidade. É quando a gente de fato está dentro do furacão. Esse texto, por exemplo, que eu tomei por base, estou tomando por base para conversar com vocês nessa noite, é um texto muito interessante, porque a nação de Israel estava vivendo um tempo muito difícil. O povo estava com grandes dificuldades. A cidade estava cercada pelo exército e eles estavam na iminência de serem invadidos e se tornarem escravos. E quando então o exército faz o cerceamento, cerca a cidade, eles param a alimentação de água, eles bloqueiam a questão da água, da comida. Então eles estavam dentro da cidade, de certa forma ainda protegidos, mas vivendo na perspectiva de que aquilo estava acabando, porque já não tinha mais água, já não tinha mais alimento. E eles então estavam num tempo de muita dificuldade. O tempo é tão difícil, esse momento que eu li aqui para os irmãos, para vocês, é um tempo tão difícil, mas tão difícil, que lá no capítulo 6, o capítulo anterior, eu li o 7, né, no capítulo anterior, eles chegam a fazer propostas para que começasse a praticar o canibalismo. É isso mesmo, canibalismo. Capítulo 6, a partir do verso 26, olha que coisa que estava acontecendo na cidade. A fome no cerco de Samaria, né, durante o cerco de Samaria. Então olha só, versículo 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Caso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas, contudo ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Era esse o tempo que o povo estava vivendo, de extrema dificuldade, ao ponto de não ter comida, ao ponto de uma mãe virar para uma outra mãe e falar assim: vamos fazer o seguinte, para a gente conseguir continuar vivendo, não tem outro jeito, vamos comer os nossos próprios filhos. Hoje eu como o seu, a gente cozinha o seu e come, e amanhã a gente come o meu, a gente cozinha e come, para tentar suprir essa fome que nós estamos vivendo. Esse era o clima. Diante dessa opressão de Ben-Hadad, que era rei da Síria, e fome de Israel, fome em Israel, o rei, diz o texto, né, no capítulo 6, que o rei ele se rasga, ele se inquieta, ele rasga suas vestes, e então no rasgar das suas vestes ele declara: por que devo ainda ter esperança no Senhor? Talvez essa seja uma expressão que a gente está ouvindo hoje nos nossos meios, diante de nós, na nossa vizinhança, nos nossos locais de trabalho, com aqueles que por alguma razão perderam seus empregos, por exemplo, no tempo de pandemia, que perderam seus parentes, perderam seus queridos, que estão passando por algumas dificuldades. Talvez essa seja a expressão que muitos estejam falando agora nesse momento: por que devo eu ainda ter esperança no Senhor? Por que eu preciso ainda exercer essa esperança? Por que eu ainda tenho que acreditar que alguma coisa vai acontecer? E aí, diante desta realidade que o rei e a nação estavam vivendo, quem não vive resiliente, ou quem não quer praticar a resiliência, começa a tomar atitudes negativas. O rei, esse que aqui está no capítulo 6, capítulo 7, diante dessa realidade que o povo dele, os seus súditos, aqueles que eram comandados por ele, estavam passando por essa dificuldade, o rei começa então a tomar atitudes negativas diante das dificuldades da vida.
Diante das dificuldades da vida, as atitudes do rei muitas vezes também se tornam as nossas atitudes. Quando estamos diante de dificuldades na vida, tomamos algumas atitudes negativas ao invés de praticarmos a resiliência. E que atitudes negativas esse rei tomou e que muitas vezes também nós tomamos? Primeira atitude que ele tomou, diante das dificuldades da vida, é muito comum procurarmos culpados ou justificativas para tal caso. E aí eu quero ler com você no capítulo 6, o verso 31 e o verso 33. Olha o que vai dizer. Verso 31 do capítulo 6 de 2 Reis e o capítulo 33, o versículo 33. Diz assim: E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os meus ombros, sobre os seus ombros. Verso 33. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor, porque eu devo ainda ter esperança no Senhor. O que o rei está fazendo aqui? A fala do rei significa o quê? Ele está dizendo para todos: olha, a culpa não é minha. Olha, se tem um culpado nessa história, se tem alguém que merece ser culpado sobre isso, é Eliseu. É Deus. A culpa do que estamos vivendo, essa situação, ela não tem responsabilidade minha. Eu não tenho ingerência sobre isso. A culpa disso tudo que está acontecendo é o próprio Deus, ou é Eliseu. É Eliseu o culpado da gente estar passando por esse tempo de fome, por esse cerco da nossa cidade. A culpa é de Eliseu, a culpa é de Deus. Quando a gente vive um tempo de dificuldade, de vez em quando, e para algumas pessoas, surge essa possibilidade de retirar, muitas vezes, a responsabilidade de jogar nos outros. De dizer: olha, eu estou passando pelo que eu estou passando, mas a culpa não é minha. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha sogra, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do pastor, a culpa é do médico, a culpa é do psicólogo, a culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é dos deputados, do senador, a culpa é do Brasil, a culpa é do mundo, a culpa é da pandemia. Nós vamos fazendo isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque isso é o mais fácil que a gente tem para fazer. Colocar a culpa em alguém é muito mais fácil do que assumir responsabilidade. A culpa é de quem por essa situação? O rei vai dizer: a culpa é do profeta, a culpa é do Senhor. A culpa é de qualquer pessoa, menos minha. A culpa não é minha, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Nós temos a tendência, muitas vezes, de procurar culpado para a nossa desesperança, para achar culpado sobre o nosso mal-estar da alma. E por quê? Porque é muito difícil lidar com qualquer situação que traga mal-estar. Talvez, eu digo isso com muito cuidado, talvez por falta de atitude, de vontade, de dedicação. Eu estou assim, mas a culpa não é minha. Quando você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, você pega o momento em que a serpente engana Eva e engana Adão, no momento em que Deus chega e Deus começa a questioná-los, eles então começam a procurar culpados. E Adão chega ao ponto de falar que, na verdade, a culpa daquilo que está acontecendo é do próprio Deus, porque ele vai dizer para Deus: a culpa é da mulher que tu me deste. É como se ele estivesse dizendo para Deus: se o Senhor não tivesse me dado esta mulher, eu não teria que passar por essa situação. Então a culpa mesmo, de verdade, é tua, Deus. Foi o Senhor quem proporcionou isso. Então eu não tenho nada a ver com isso. Quando a gente vive um tempo de desesperança, se a gente não pratica a resiliência, nós estamos então agora dando um jeito de amenizar a nossa situação do nosso próprio mal-estar. E o que a gente faz então? A gente então começa a tentar procurar culpados. A gente começa então a dizer e tirar o nosso corpo fora e colocar alguém à frente de nós e dizer assim: a culpa da minha vida está desse jeito, é sua. A culpa da minha vida está desse jeito, é culpa totalmente sua.
Se você não estivesse fazendo isso, se você não tivesse dito isso, se você não tivesse tomado aquela atitude, eu não estaria passando por isso. Então a culpa é sua. Nos momentos de dificuldades, diante das dificuldades, é muito comum a gente então arrumar desculpas, arrumar culpados e justificar aquilo que estamos vivendo. Em segundo lugar, diante das dificuldades, é muito comum a gente murmurar. O que é murmuração? Murmuração. A gente murmurar. O que é murmuração? Murmuração é reclamação. Diante das dificuldades da vida, é muito comum a gente reclamar. E o rei faz exatamente isso. Quando o rei diz, por que devo eu ainda ter esperança no Senhor? Ele estava dizendo, essa desgraça vem de Deus. E sim, é Deus. Eu tenho que reclamar de Deus. Olha, a situação está assim e Deus não faz nada. Deus não se move. Deus não se coça. Deus está vendo tudo acontecer e está aí quieto, está inerte, está parado, está cego, está surdo. Ele não se move, ele não faz nada disso. Ou então aquela expressão clássica, né? O Senhor está fazendo isso comigo. Por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E por que a gente murmura? Por que a gente reclama? Porque perdemos a esperança. É isso que o povo de Israel fez, por exemplo, quando sai do Egito, Êxodo capítulo 14. Eles saem do Egito com uma grande promessa, vai ter uma terra, vou receber a terra por herança, vai ser a terra onde vai ser a nação de Israel. E eles saem, eles vão marchando. Só que de repente se encontram com algumas dificuldades, como por exemplo o mar, que estava ali diante deles, e eles não tinham como passar por o mar, e de repente eles conseguem ver o exército do Egito chegar para levar os escravos de volta. Então eles começam a murmurar. Eles começam a dizer, Moisés, a gente estava tão bem lá, a gente era escravo? A gente era escravo, mas a gente tinha comida, a gente tinha onde dormir, a gente tinha trabalho. Agora você trouxe a gente para cá, a gente não tem comida, a gente não tem onde dormir, tem o mar aqui na nossa frente, o exército está vindo. Era muito melhor voltar para o Egito. Era muito melhor estar diante de uma vivência de escravo do que estar aqui nessa perspectiva de sabe-se lá o que vai acontecer. Murmuração. Quando em vez eu encontro com pessoas e basicamente a resposta da pergunta como vai você tô indo. Deus no controle. É a forma educada de dizer assim, tá uma droga. Eu, na verdade, queria que tivesse uma outra forma, mas Deus não faz nada por mim. Deus me abandonou. Deus me deixou e eu estou agora transitando, estou caminhando de forma cega. Eu não sei nem aonde isso vai parar. Eu não sei, de fato, o que vai acontecer. Nós somos um povo que muitas vezes murmuramos e murmuramos demais. Aquele povo de Israel reclama de Deus e reclama de Moisés. E muitas vezes nós somos assim também. Diante de uma situação adversa, nossa tendência é começar a reclamar. E de quem que a gente reclama? De tudo. A gente reclama das pessoas, a gente reclama das situações, a gente reclama de Deus, a gente reclama de tudo. Diante das dificuldades da vida, quando a gente não procura culpados ou justificativos, nós então começamos a viver um tempo de reclamação. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, verso 9, ele vai dizer o seguinte, olha, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo oportuno, colheremos, se a gente não desanimar. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, no tempo de dificuldade, não fique reclamando, não sai por aí murmurando. Mas parece que essa tendência do ser humano, né, de querer reclamar, de querer sempre arrumar desculpa, botar culpados e começar a reclamar da vida. E quando isso a gente não faz ou um ou outro, então quando a gente não tenta achar culpados, ou quando a gente não murmura,
Diante da dificuldade da vida, em terceiro lugar, a gente começa a duvidar das promessas de Deus. E aí entramos no capítulo 7, porque o capítulo 7 começa com uma promessa. A promessa de Eliseu é, olha, vai ter tanta comida que você vai relacionar aí a comida com a prata. Vai ter comida. Vai chegar, agora imagina um povo que estava passando por um tempo de dificuldade, que estavam vivendo o canibalismo, né, como nós lemos aqui, mas como lemos antes, estavam então vivendo um tempo de desesperança total. E aí o profeta chega e diz assim, olha, vai ter comida à vontade. O oficial olha para essa palavra do profeta e ele vai dizer o seguinte, mesmo que Deus abrisse as comportas do céu, versículo 2 do capítulo 7, mesmo que Deus abrisse as comportas do céu, como é que isso poderia acontecer? O Eliseu, ok, Deus fez muita coisa aí no passado, Deus agiu com o povo, Deus libertou muitas vezes, providenciou algumas coisas, supriu, ok, mas olha, tá muito desesperador, tá muito difícil. Então, mesmo que Deus fizesse um negócio assim grandioso, como que de fato ia acontecer isso que você está falando da gente agora comer, e ter comida, e ter prata, e ter ouro, e ter riqueza? Como isso? E aí Eliseu então olha para essa expressão e diz assim, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer coisa alguma, porque você duvidou e está duvidando das promessas de Deus. Grande tendência é duvidar quando não estamos vendo nada. Grande tendência é olhar para a escassez e falar assim, não tem como isso aqui virar abundância. Não tem como isso aqui se transformar em coisas melhores. Duvidamos da promessa de Deus e duvidamos muitas vezes da promessa de Deus em nossas vidas. As promessas acontecem, mas quem não acredita acaba não vendo ou não experimentando. É isso que eu li lá no versículo 17. Aquele rei duvidou, aquele rei não acreditou. E quando tudo aconteceu e tudo agora então se mostrava como real, aquele rei não experimentou. Quando a gente olha o contexto dessa história, capítulo 6, nós encontramos uma visão do profeta falando que o exército estava com eles, era maior que o exército do que os sírios. É isso que o profeta vai dizer, olha, aqueles que estão conosco, versículo 16 de 2 Reis, aqueles que estão conosco é muito mais numeroso que aqueles que estão com eles. Nós temos um exército muito maior. Perdão. Então, quando Eliseu é chamado pelo rei, Deus já havia revelado a ele toda a situação. Eliseu olha para aquilo que está acontecendo na sua relação com Deus e diz assim, vai acontecer. Vai acontecer. E por que Eliseu é chamado de homem de Deus? Eliseu é chamado de homem de Deus porque num período de incertezas ele continua vendo e crendo nas promessas de Deus. O homem de Deus tem a visão de Deus e os leprosos são os primeiros a experimentar da promessa de Deus. Então veja bem, não é fácil lidar com situações adversas. Não é fácil lidar com as dificuldades da vida. Mas uma pessoa que quer viver o processo de resiliência, ela é desafiada nos momentos mais difíceis tomar uma atitude e mudar umas circunstâncias. Diante do desespero do rei, diante das loucuras das pessoas, do canibalismo que nós comentamos aqui, diante disso tudo que aconteceu no período bíblico e continua a acontecer, resta a gente olhar para aqueles que deixaram lições memoráveis. E quem é que nos ensina aqui algo tremendo? São os leprosos. Os leprosos trazem uma grande lição. Eles que não têm nada a ver com isso, eles já estão condenados, eles estão banidos, os leprosos não podiam viver junto dos seus, então eles estão banidos. Então eles estão de fato condenados, acabados para a sociedade. Mas olha que interessante, eles não se culpam, eles não se vitimizam, eles saem em busca de respostas. Eles vão procurar meios, soluções, resoluções. São os leprosos do texto que mudam a história de todo o povo.
Não é o rei que muda a história, não são aqueles, os guardas, os soldados, os oficiais. Quem muda a história do povo são os leprosos. Por quê? Porque os leprosos têm atitudes resilientes. Eles estão preocupados em viver de acordo com as dificuldades, mas não ser motivado pelas dificuldades. Eles estão vivendo na perspectiva de que alguma coisa iria acontecer além dessas dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, como a gente deve viver, olhando para os leprosos, como a gente deve viver diante das dificuldades da vida? Primeiro, diante das dificuldades da vida, é preciso sair da nossa conformidade, sair da nossa estagnação. O texto começa falando que os leprosos estavam à porta da cidade, porque não podiam entrar na cidade, eles eram proibidos por conta da doença, eles eram impuros, né? Estavam vivendo de forma impura. Então eles estavam à porta da cidade. E aí então, um olha para o outro, verso 13 fala assim, por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Ô fulano, ficar aqui vai adiantar alguma coisa? Quer dizer, a gente é leproso, nós somos leprosos. Não podemos entrar na cidade. Tem fome lá, tem fome aqui. Eu vou ficar aqui esperando a morte por quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que agir, eu tenho que reagir, eu tenho que olhar para a situação assim, o que é que eu posso fazer? Existe um homem, um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, ele fala algo sobre a utopia. E ele diz o seguinte sobre a utopia: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos, o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. Os leprosos são aqueles que viviam a má sociedade do seu tempo, mas eles não temiam a morte. Não temiam qualquer circunstância, porque a vida já era uma vida de discriminação e sofrimento. Então o que eles fazem? Eles vão à luta. Eles vão ao encontro das possibilidades, sem o medo das possibilidades serem boas ou ruins. Nós estamos querendo buscar as possibilidades boas, mas a gente não quer as possibilidades ruins. E muitas vezes a gente abre mão de buscar possibilidade porque a gente sabe que corremos o risco de dar errado sim. A gente sabe que determinadas atitudes podem nos levar a situações que vão gerar em nós coisas boas, mas que pode sim também gerar coisas ruins. Então o que a gente faz? A gente se estagna. Vamos ficar estagnado aqui. Tá ruim do jeito que tá, pior se a gente mexer nisso e piorar. Então deixa do jeito que tá. E aí quando a gente fica vivendo assim, a gente está focado numa coisa só, no problema. Gente que não é resiliente está focada em problema. Gente que é resiliente está focada em alternativas. Gente resiliente entende que precisa mudar quando se vive na escassez de recursos. Gente resiliente começa a, de fato, buscar um tempo novo, uma realidade nova. Gente resiliente não fica reclamando da vida. Gente resiliente não fica arrumando culpado, justificativa, não murmura. Gente resiliente não duvida daquilo que Deus pode fazer. Gente resiliente diz assim, eu vou à luta. O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu posso? O que é que está diante de mim, nas minhas mãos, que está no meu comando e que eu de fato consigo? Ou vou ficar aqui esperando alguma coisa cair do céu? Não, eu vou. O que depende de mim, que eu posso fazer? Aquilo que eu posso fazer, eu quero fazer. Então, diante das dificuldades da vida, saia da estagnação. Saia dessa capacidade que muitas vezes nós temos de ficar de forma cômoda, de achar que aqui está bom. Eu estava ouvindo, o pessoal sabe que eu gosto de corrida, eu gosto de correr. Eu estava ouvindo um médico conversando, fazendo esses podcasts, né, que tem muitos agora no YouTube, e ele é um fisiologista. Ele estava falando, o corpo humano não nasceu para ficar parado. Deus não criou o corpo humano para ele viver parado, para ele viver estagnado. O corpo humano foi feito para que a gente, de fato, a todo momento a gente produzisse.
e ele usa a expressão da questão da própria caloria. Ele fala assim, só para você ter uma ideia, quando a gente acorda, nós já temos, já estamos em déficit calórico pelo menos de 1.500 calorias, porque é isso, o corpo já precisa para viver, o coração funcionar, intestino, o cérebro, os órgãos para funcionar, para a máquina funcionar, pelo menos de 1.000 a 1.500 calorias. Então o corpo já não nasceu, foi feito para a gente ficar estagnado. E eu penso que isso muitas vezes deveria nos chocar e dizer assim, eu não nasci para isso aqui. Eu nasci para eu, de alguma forma, produzir, de ir um pouco mais além. Eu não nasci para ficar estagnado. Eu não nasci para viver, eu gosto dessa expressão, de ser medíocre, de viver na média. Tenho um filho de 12 anos que está agora terminando o 6º ano, e aí ele às vezes pergunta assim, pai, quanto que eu preciso para passar de ano? Você precisa tirar 10. Não, mas eu já tirei 10 aqui, 10 aqui, e tem o total lá, o total. Falei, você tem que sempre pensar em tirar 10. Se você não tirar o 10 tentando tirar 10, está ótimo. Agora você não pode pensar em tirar 7, porque você pode tirar 6, você pode tirar 5. E aí você então está pensando só na média. Quem é resiliente, ou aqueles que produzem, que querem viver de forma resiliente, eles não estão olhando para a média. Eles estão olhando para aquilo que eles podem fazer, aquilo que está diante deles e que pode ser feito. Em segundo lugar, diante das dificuldades da vida, busque alternativas, ao invés de ficar procurando culpados ou justificativos. E aí o que os leprosos vão fazer? Verso de número 4. Eles vão dizer, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Bom, aqui vai adiantar ficar parado? Não, não vai adiantar. Bom, então o que a gente tem que fazer? Vamos lá no exército inimigo. Talvez quem estivesse de fora ouvindo assim, você tá louco? Você tá ouvindo o que você tá falando? Você quer achar uma alternativa no exército inimigo? E aí o leproso vai dizer, aqui eu vou morrer. Lá eu posso morrer? Posso. Bom, aqui eu tenho certeza que eu vou morrer. Lá eu tenho certeza que eu vou morrer? Certeza eu não tenho. Bom, e se acontecer deles aceitarem a gente? A gente não morre. E se acontecer deles não aceitarem a gente? Bom, a gente já ia morrer aqui mesmo, morrer lá, vamos morrer de qualquer jeito. Eles vão ao lugar mais improvável para buscar os recursos. Eles vão no acampamento dos inimigos de Israel, eles arriscam tudo. Eles botam na mesa tudo que eles tinham, eles falam assim, tudo que eu tenho está aqui. E é isso aqui. E vão nessa. Mas olha que interessante, eles buscam alternativas para tentar solucionar as dificuldades que eles estavam enfrentando. Tem momentos que as pessoas não precisam de um rei, que as pessoas não precisam de um profeta, que as pessoas não precisam de um pastor, que as pessoas não precisam de um sacerdote, que as pessoas não precisam de um padre, de um líder de igreja. Elas precisam de alguém que faça algo por elas. Recentemente eu li um poema escrito por Søren Kierkegaard. Esse homem foi um filósofo, um teólogo dinamarquês. Ele viveu no século XIX e ele escreveu um poema sobre as atitudes da vida. E aí, olha que interessante esse poema que ele vai dizer. Rir é arriscar-se a parecer louco. Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. Estender a mão para o outro é arriscar-se a se envolver. Expor seus sentimentos é arriscar-se a expor seu eu verdadeiro. Amar é arriscar-se a não ser amado. Expor as ideias e sonhos ao público é arriscar-se a perder. Viver é arriscar-se a morrer. Ter esperança é arriscar-se a sofrer decepção. Tentar é arriscar-se a falhar, mas é preciso correr riscos. Porque o maior azar da vida é não arriscar nada.
Pessoas que não arriscam, que não nada fazem, nada são, podem estar evitando o sofrimento e a tristeza, mas assim não podem aprender, sentir, crescer, mudar, amar, viver. Acorrentadas as suas atitudes são escravas, abrem mão de sua liberdade. Só a pessoa que se arrisca é livre. Arriscar-se é perder o pé por algum tempo. Não se arriscar é perder a vida. Os leprosos estão olhando para aquilo que eles têm disponível, eles estão dizendo o seguinte: que alternativas eu tenho diante de mim? Pois eu vou tentar isso. O que é que eu tenho diante de mim e que dá para eu fazer? É isso aqui. Eu não vou ficar estagnado. Eu não vou ficar tentando arrumar culpados. Eu não vou tentar aqui arrumar pessoas para eu ficar me vitimizando. As oportunidades são essas? Pois então eu vou tentar uma dessas oportunidades. Terceiro e último lugar, para eu encerrar com você nessa noite: diante das dificuldades da vida, experimente o mover de Deus. E uma vez que você experimentou o mover de Deus, compartilhe esse mover. Olha que interessante, versículo 5, versículo 9 do capítulo 7. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas e cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata e ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, verso de número 9: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. No silêncio, Deus agiu. Quando tudo parecia perdido, Deus já tinha agido sobre aquele exército inimigo. Quando chegaram às imediações do acampamento, eles não encontraram ninguém, não encontraram nenhum soldado inimigo. Ninguém estava lá, eles fugiram, eles foram correndo, saíram porque ouviram um grande barulho, um grande estrondo, imaginaram ser um exército ou muitos exércitos, né? A expressão é exército rei dos hititas e dos egípcios, então era mais de um povo, e eles imaginavam assim: olha, eles estão vindo com tudo e se a gente ficar aqui a gente vai morrer, vamos embora. E eles vão embora, então quando os leprosos chegam, eles não encontram ninguém. Mas olha que interessante, ninguém de Israel viu, ninguém de Israel presenciou com os olhos humanos, mas os leprosos e todos que ouviram a boa notícia experimentaram o resultado da ação de Deus. Os leprosos experimentaram a agir de Deus. Os leprosos, aqueles que foram os que estavam fora da cidade, esses que estavam, então, poderiam ter ainda muito mais reclamação, esses que poderiam muito mais reclamar da vida, esses que poderiam muito mais dizer assim: olha, Deus é culpado, a culpa é de Deus, se Deus não fosse tão injusto eu não estaria passando por isso, se Deus não fosse tão mau eu não estaria passando por isso. Os leprosos poderiam reclamar disso tudo, pois são eles que experimentam daquilo que Deus estava agindo e fazendo. Eles experimentam o agir de Deus. Eles conseguem ver com seus próprios olhos o poder de Deus. E o que me chama a atenção é que eles experimentam, mas eles não guardam para si. Porque eles poderiam falar o seguinte: sabe uma coisa? Vamos ficar aqui agora. Eles lá estão achando que o exército está aqui. Eles não vão vir para cá. Agora nós estamos de boa. Nós estamos de patrão. Afinal de contas, eles nos expulsaram da cidade porque a gente era leproso, então eles agora que se lasquem, eles agora que se virem, eles agora que dêem um jeito com a fome deles. Nós vamos ficar aqui nos alimentando, vamos ficar aqui comendo, estamos bem, estamos com fartura, não temos mais que se preocupar com eles, eles agora que se virem, eles que dêem um jeito deles. Mas não é isso que eles fazem. Eles olham para essa realidade e eles falam assim: não estamos agindo certo.
não estamos agindo certo. Nós estamos experimentando algo tremendo de Deus, mas tem gente que precisa experimentar também. Nós estamos experimentando algo muito grande de Deus, nós estamos experimentando uma bênção inigualável de Deus, nós estamos experimentando o mover de Deus, nós estamos experimentando algo que ninguém está percebendo, mas a gente não pode ficar calado diante disso. A gente não pode guardar para nós essa realidade. Aqueles que eram os mais desprezados pela sociedade foram os que encontraram as promessas de Deus e são eles que levam as boas notícias para o rei. Aqueles que estão vivendo o maior tempo de desesperança, aqueles que estavam com a dor maior no seu coração, são esses que experimentam de Deus e falam assim, peraí, mais gente precisa saber disso, mais gente precisa ouvir disso, mais gente precisa crer que é real, que vai acontecer ou que está acontecendo, que você vai também ter a oportunidade de experimentar mais de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero terminar minha palavra nessa noite com a certeza de que nós podemos sim, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo, continuar resilientes, continuar crendo que há um Deus que vai nos dar condições de continuarmos a nossa caminhada. E que no momento em que a gente estiver experimentando esse algo novo de Deus, não guarde para si, não guarde no seu coração, não compartilhe. Diga para mais pessoas, diga assim, olha, eu experimentei algo de Deus e eu sei que o tempo é difícil, o tempo tem muita dificuldade, mas nós temos a certeza de que a boa mão do Senhor continua sobre nós. Nós temos lá na igreja, né, feito o tempo de pote da bênção, né, o pote de bênção, e aqui estão algumas das bênçãos que nós temos agradecido a Deus aqui como família, e é impressionante porque a bem da verdade, quando a gente não presta atenção, a gente não consegue compreender quantas e quantas coisas nós podemos agradecer a Deus. E nesse tempo tão difícil, de pandemia, de dificuldade, de gente perdendo emprego, de gente passando por um tempo de doença, mas a gente pode ver a mão de Deus. Então não é justo para nós, não é justo com quem Deus é, da gente guardar para nós essa realidade. Então eu quero desafiar você, meu amigo, minha amiga, a continuar sendo resiliente, praticar a resiliência. Saúde mental, ter a capacidade de olhar além e não ficar procurando culpados ou justificativos, mas dizer, olha, vamos em frente. Deus é por nós e eu tenho certeza de que Deus há de nos dar a condição de vencermos mais essa batalha. É isso que eu penso, é nisso que eu creio e eu espero que você também creia nisso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um resto de semana abençoado e que você experimente mais de Deus também. Até logo. Tchau. Agradecemos a você que continuou conosco em todo o decorrer desse culto, que você tenha saído daqui, possa sair daqui repleto da presença do Espírito Santo nas suas vidas, que possam ter apreendido, que possam ter captado, que possam ter guardado no seu coração a mensagem que foi transmitida pelo pastor Estevão. Que nós possamos a cada dia nos esmerar, nos colocar na brecha para que possamos ser usados da melhor maneira por Jesus Cristo. Que nós possamos ter alegria a cada dia de servirmos a esse Deus maravilhoso. E pedimos isso, agradecemos isso, no nome poderoso de Jesus Cristo. Tenhamos uma noite abençoada e um restante de semana rico na presença de Cristo em nossas vidas. Uma noite abençoada. Boa noite.